Alô, nação rubro-negra! Está começando mais um Bola em Jogo. Aqui no meu, no seu, no nosso canal Flamengando, o canal mais querido do Brasil. Mas você, meu amigo, você, minha amiga, se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, inscreva-se já. Dê o like nos vídeos e ative o sininho para não perder nenhuma das atualizações do canal Flamengando, o canal mais querido do Brasil. E agora também você pode comprar o seu produto oficial e licenciado do Flamengo diretamente na loja Nação Rubro-Negra e com 50% de desconto no frete. Aponte a câmera do seu celular para este QR Code que está na tela e faça os seus pedidos. Acompanhe a gente também em outras redes sociais, lá no TikTok, lá no Instagram, lá no X, lá no Blue Sky. Você tem a melhor cobertura do Mengão nas redes sociais. Nação Rubro-Negra, o Bola em Jogo de hoje vai falar do empate do Flamengo com o Vasco por 2-2 no Maracanã pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um empate inesperado, um tropeço do Flamengo na competição. Vamos ao bate-papo, nação! Nação rubro-negra, o Flamengo entrou em campo no 4-2-3-1, apenas com 2 jogadores no meio de campo, com 3 apoiadores e o Pedro lá no ataque. O resultado foi que o Flamengo perdeu o meio-campo para o Vasco. Mesmo assim, o time jogou melhor que o Vasco no primeiro tempo, teve chances de gol, fez um gol e teve chances de ampliar o marcador. Mas o que acontecia? O Flamengo atacava e era atacado, atacava e era atacado porque não tinha proteção, a marcação ali na frente. O resultado é que o Flamengo entrou nesse esquema de trocação, né, que se chama hoje no futebol, em que o Flamengo era atacado constantemente. Terminou o primeiro tempo com 1-0, o gol do Pedro. Veio o segundo tempo, o Flamengo ainda fez 2-0 logo no início da partida, num pênalti marcado em cima do Pedro e que Jorginho converteu para o Flamengo. E o Flamengo começou a ser pressionado pelo time do Vasco. O técnico Leonardo Jardim, mais preocupado com o jogo contra o Independiente Medellín na quinta-feira, lá em Medellín, do que propriamente com os 2-0 que ainda estavam ali em curso, ele resolveu poupar o Jorginho, tirou o Pedro também, já avisando o jogo de quinta-feira, e não deu aquela importância que tinha aquele jogo que não estava definido ainda. O Vasco jogando bola na área, e acabou fazendo um gol já no final da partida. Vieram os descontos, o Vasco pressionando, no último minuto, no último ataque, o Vasco fez um gol através de Hugo Moura. O Flamengo levando o gol do Hugo Moura. Isso é terminantemente preocupante em relação à defesa do Flamengo, que volta a ter problemas com bolas aéreas, né? Levou 2 gols de cabeçadas, né? Foi só o Rodrigo Caio sair da comissão técnica do Flamengo que o time começou a voltar a ter, né, problemas na defesa em relação a bolas aéreas. O Flamengo empatou um jogo ganho, poderia ter se aproximado do Palmeiras, que também empatou o clássico contra o Santos, mas o Flamengo perdeu a oportunidade de diminuir a diferença para o Palmeiras, que continua de 6 pontos, Flamengo com um jogo a menos. Um resultado ruim para o Flamengo, um resultado decepcionante para a torcida rubro-negra e um resultado em que o Flamengo precisa aprender com ele para que os mesmos erros não se repitam. Flamengo 2, Vasco 2, acabou sendo um resultado justo. Vamos aos gols do Mengão, nação!
Nação rubro-negra, o primeiro gol do Flamengo saiu logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Samuel Lino cruza para a área, Pedro tenta dominar, Gonzalo Plata toca para Pedro, que ajeita e chuta de pé esquerdo para o gol. Foi o gol de número 168 de Pedro com a camisa rubro-negra. Flamengo 1, Vasco 0. E o pênalti que originou o segundo gol do Flamengo aconteceu aos 10 minutos do primeiro tempo. Luiz Araújo tabela com Samuel Lino, lança Pedro, que é derrubado por Paulo Henrique dentro da área. Novamente, o pisão de Paulo Henrique em Pedro dentro da área. Pênalti para o Flamengo. E a cobrança de pênalti aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo. Jorginho cobra de pé direito no canto direito do goleiro. Foi o 8º gol de Jorginho com a camisa rubro-negra. Flamengo 2, Vasco 0. E o Vasco diminuiu aos 38 minutos do segundo tempo através de Robert Renan. E aos 51 minutos, já nos descontos, Hugo Moura empatou o jogo para o Vasco. Flamengo 2, Vasco também 2. E vamos saber agora quais foram as análises e as impressões do técnico Leonardo Jardim no quadro Fala aí, professor. O técnico Leonardo Jardim concedeu entrevista coletiva depois do jogo, em que ele analisou o empate com o Vasco por 2-2 no Maracanã. Bem, em relação ao jogo, o que é que eu posso vos dizer? Posso-vos dizer que nós tivemos talvez 70 minutos, 75 minutos aceitáveis, fizemos 2 golos, tivemos mais uma ou 2 situações. Depois, a partir desse momento, entregamos o jogo ao adversário. Entregamos, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar principalmente nos corredores, onde eles cruzaram com muita facilidade e eles acabam por fazer 2 golos de cruzamento, um de cruzamento e outro de bola parada, e isso prejudicou-nos muito naquilo que é o nosso jogo. Se nós não jogarmos, o Flamengo tem que jogar. E foi essa mensagem que deixei aos jogadores. Eu disse que deixamos de jogar e isso permitia que o adversário crescesse, e não tivemos bem. E que toda a gente é responsável, mas eu sou o grande responsável porque eu não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. A gente quebrou, ao contrário, o adversário conseguia reagir e teve mais domínio de bola. Acaba por justificar o empate, talvez acabe pelos últimos 20 minutos de jogo, pelo volume de jogo que teve. Por isso, é o que eu disse a eles. Quando a gente entra a ganhar, temos de ter mais responsabilidade quando entra-se a perder. Quando a perder, já está perdido, tudo o que nós fizemos é positivo. Quando estar a ganhar, guardar resultado é uma coisa muito importante. Joga 1 minuto, ou joga 10, ou joga 15, é fundamental. E no desporto de alta competição, isso tem que ser uma diretriz marcante naquilo que eu acredito como equipa. Está aí o técnico Leonardo Jardim analisando o empate do Flamengo. Flamengo 2, Vasco também 2. Teve um público presente no Maracanã de 61.872 torcedores. Um público pagante de 57.516 torcedores, proporcionando uma renda de R$ 5.261.145.
O Flamengo é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, com 27 pontos ganhos em 13 jogos realizados. E volta a atuar na próxima quinta-feira contra o Independiente Medellín, às 9h30 da noite, no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia, pela quarta rodada do Grupo A da Copa Conmebol Libertadores. Mas você, meu amigo, você, minha amiga, se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, inscreva-se já, dê o like nos vídeos e ative o sininho para não perder nenhuma das atualizações do canal Flamengando, o canal mais querido do Brasil. E agora também você pode comprar o seu produto oficial e licenciado do Flamengo diretamente na loja Nação Rubro-Negra e com 50% de desconto no frete. Aponte a câmera do seu celular para este QR Code que está na tela e faça os seus pedidos. Acompanhe a gente também em outras redes sociais, lá no TikTok, lá no Instagram, lá no X, lá no Blue Sky. Você tem a melhor cobertura do Mengão nas redes sociais. É bola em jogo, nação!